Os códigos que Einstein não decifrou. A falha inconcebível de Einstein. Os mais importantes códigos ou funções da inteligência estão bloqueados em cada ser humano. Em uns, excessivamente, em outros, de forma menos gritante. Einstein decifrou alguns importantíssimos códigos, como o código da intuição criativa, da arte da dúvida, do debate de ideias, da observação rigorosa. O gênio da física libertou o seu imaginário, andou por ares nunca antes imaginados, reciclou paradigmas, produziu um corpo de conhecimentos que revolucionou a maneira como vemos o universo. Enxergou eventos físicos de modo único. Sua teoria foi de uma engenhosidade assombrosa. Einstein foi considerado um dos maiores cérebros humanos. Mas teve alguns códigos da inteligência represados? Sim. Foram tão represados que ele cometeu algumas falhas inadmissíveis na relação com um dos filhos. Mas raramente se comenta esse assunto na imprensa mundial. Einstein era um homem simples, sociável, gentil, amante da música, mas o código da resiliência a ser estudado e o código da capacidade de se encantar atenta e prolongadamente com os pequenos estímulos da rotina diária estavam contraídos. O pensador da física explorou muito o mundo à sua volta, mas pouco o pequeno e infinito mundo da sua mente. Não decifrar esses códigos foi provavelmente um fator que contribuiu para que ele construísse vilões em sua própria psique, tivesse traços depressivos, pensamentos mórbidos, pessimistas. Einstein provavelmente também não decifrou na plenitude outros códigos que ultrapassavam os limites da lógica, como o código do altruísmo e da capacidade de se colocar no lugar do outro. Como comentei no livro O Futuro da Humanidade, se tivesse desenvolvido esses códigos em seu psiquismo, jamais teria deixado de visitar por anos a fio seu filho, portador de uma psicose, no manicômio em que o internou. O grande Einstein se apequenou. Abandonou um filho no momento em que este mais precisava dele. Como pode um humanista agir sem humanidade? Como pode um pai colocar o filho no rodapé da sua história por ser psicótico? Einstein foi a primeira grande celebridade da ciência, mas enquanto brilhava, seu filho vivia no anonimato de um manicômio. Todos os pais amam estar ao lado dos filhos que estão no pódio, mas a excelência do amor revela-se quando se está ao lado daqueles que nunca saíram das últimas fileiras. Não se comenta que o homem que mais conheceu as forças do universo físico foi derrotado pelos fenômenos de um universo mais complexo, o universo psíquico. Os delírios, as alucinações, as imagens mentais surreais e os pensamentos desorganizados do seu filho eram fenômenos mais complexos do que os estudados na teoria da relatividade geral. Tais fenômenos o perturbaram. O ambiente tétrico do hospital e seu sentimento de impotência em lidar com fatos ilógicos também o angustiaram. Por não decifrar determinados códigos da inteligência, o gênio da física agiu em algumas áreas sem nenhuma genialidade. A vida é cíclica. Quem hoje é aplaudido, amanhã poderá ser vaiado. Quem hoje é humilhado, amanhã poderá ser exaltado. Augusto Cury em O Vendedor de Sonhos 2, A Missão. Os buracos negros da mente humana. Einstein estudou os complexos buracos negros que são capazes de sugar e destruir estrelas e planetas inteiros como a Terra. Mas não sabia que na psique humana existem buracos negros, as janelas killers, capazes de sugar e destruir nossa solidariedade, altruísmo, lucidez e raciocínio esquemático nos focos de tensão. Freud decifrou o código da ousadia, da capacidade intuitiva, do olhar multifocal, da sensibilidade, do raciocínio esquemático, do processo de observação detalhado. Por isso foi o grande produtor do conhecimento. Mas não decifrou plenamente o código da tolerância, do altruísmo, da democracia das ideias. Se os tivesse decifrado, descobriria que a verdade absoluta não existe na ciência, que a verdade é um fim inatingível.
Sim, se os tivesse decifrado, jamais baniria da família psicanalítica amigos que contrariavam suas ideias, em especial em relação à teoria da sexualidade. O grande Freud talvez suportasse as críticas de fora, mas não teve maturidade para suportar as críticas que surgiram dentro do ninho psicanalítico. Não admitiu ser confrontado pelos seus íntimos. Quem quer o brilho do sol tende a adquirir habilidade para superar adversidades, tem de ser resiliente para atravessar o breu da soturna noite. A vida é uma grande aventura onde noites e dias se alternam. Não há milagres, só o milagre da vida. Augusto Cury em O Código da Inteligência. E o mestre dos mestres, Jesus Cristo, decifrou esses códigos? Ele falhou nos focos de tensão quando o mundo desabava sobre ele? Como lidou com os opositores que surgiram ao redor da sua mesa? Tentei, através da análise crítica, derrubar o mito Jesus, mas esse homem me assombrou. No último jantar, ciente de que morreria do modo mais inumano possível no dia seguinte, decifrou o código da proteção da emoção e do gerenciamento dos pensamentos. Por isso, para assombro da psicologia, conseguiu ter apetite em uma situação na qual qualquer um teria anorexia. Nesse jantar, anunciou que alguém o trairia, mas não o identificou. Pela proximidade da sua morte, sua tolerância e generosidade deveriam estar tragadas pelas janelas killers do medo e da angústia, mas decifrou o código do altruísmo, da resiliência, do carisma e da capacidade de se doar sem esperar o retorno. Somente isso explica por que, em vez de expor publicamente a traição de Judas Iscariotes, o protegeu e, ainda por cima, deu um pedaço de pão a ele. Seguro disse-lhe: o que tendes de fazer, faça-o depressa. Não tinha medo de ser traído, mas de perdê-lo. Diferente de Freud, ele incluiu, abraçou e respeitou quem o decepcionou ao máximo. Há mais mistérios entre desejos e sonhos do que imagina nossa vã psicologia. Desejos são intenções superficiais. Sonhos são projetos de vida. Desejos não resistem ao calor das perdas. Sonhos criam raízes nas dificuldades. Até os psicopatas têm desejos de mudança, mas só os que sonham transformam sua realidade. Augusto Cury em Nunca Desista dos Seus Sonhos. E as nossas falhas? É fácil criticar quem não decifra os códigos da sua inteligência. Somente grandes pensadores como Einstein ou Freud erraram nas relações humanas? Se voltarmos o dedo indicador para nós mesmos, passaríamos ilesos? Será que não temos zonas de conflitos que nos têm levado a colocar pessoas importantes no rodapé da nossa história, ainda que não admitamos? Quem não é herói em alguns momentos e vilão em outros? Quem não é maduro em determinadas funções da inteligência e infantil em outras? Que psicólogo, pedagogo, sociólogo ou filósofo não tem reações incoerentes e tolas quando atingido por determinados tipos de estresses? As 4 armadilhas da mente. Não há ser humano lúcido que não reaja com estupidez e nem outro tranquilo que não tenha seus momentos de desespero. Devemos ter consciência de que somos uma massa de seres humanos imperfeitos, vivendo em uma sociedade de pessoas imperfeitas. Você vai frustrar as pessoas próximas e elas irão frustrá-lo. Por isso, o código da tolerância não é uma opção nas relações humanas, mas uma necessidade insubstituível.